Você já soube ou você já ouviu falar de que Londres pegou fogo e que uma grande parte da cidade foi destruída desse incêndio? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o grande incêndio em Londres que foi, acho que, um dos maiores da história. Então, vamos fazer o seguinte: tem um monte de informação, um monte de curiosidade e um monte de coisa que você vê hoje que tem a ver com esse incêndio. Eu vou te contar já já. Primeiro, você senta num lugar legal, confortável e tal. Pega teu material de estudo caso você queira anotar alguma coisa. Se não, só senta, pega alguma coisa para comer, pega um negocinho para beber e curte essa história, que é uma história super legal e que você que for visitar Londres pode visitar locais que têm a ver com esse incêndio. Então, senta confortável e bora pro vídeo. Vamos lá. O ano é 1666 e estamos falando no mês de setembro. E setembro em Londres é final do verão, início do outono. E a gente está falando de climas mais quentes, com pouca chuva, talvez uma chuva aqui e ali. Por que eu estou dizendo isso? O grande incêndio de Londres foi uma das coisas mais devastadoras e é considerado um dos maiores incêndios urbanos da história. E nesse período, por que foi um dos maiores da história? Porque pegou Londres, 1666, Londres se desenvolvendo. Londres começando a virar uma grande cidade. Já era uma cidade extremamente importante. Já era a capital da Inglaterra, uma das maiores potências daquela época. Se você está acompanhando essas histórias, você viu os capítulos em que eu falo de reis e rainhas, você deve lembrar que a Inglaterra vencia grandes batalhas. Aqui a gente está falando do reinado, se não me engano, de Charles II. Então, se eu estiver errado, por favor, editor, me corrija, coloca aqui embaixo a correção. Mas era um momento de grande expansão e desenvolvimento da cidade. Mas uma coisa era extremamente importante, é importante que a gente se lembre e que a gente entenda isso. Porque você fala, poxa, como é que mais de 1/3 da cidade foi destruída por um incêndio? É algo impensável hoje em dia. Mas a cidade era predominantemente construída em madeira. E até onde eu saiba, até ontem, a informação era que madeira pegava fogo fácil. Hoje, pode ser que tudo tenha até mudado. Mas madeira pega fogo, né? Fácil. Muito fácil. Então, a cidade se tornava muito vulnerável ao fogo. Aí você fala, mas peraí. Olha só. Tudo bem, a cidade era de madeira, tudo, mas já era uma cidade grande, não tinha segurança, não tinha como a gente prever. Olha, não tinha. E o incêndio em si, ele começou numa rua. Eu costumo dizer que as coisas não acontecem por acaso e o local onde as coisas acontecem também não é por acaso. Ela aconteceu numa rua chamada Pudding Lane. Pudding é um termo em inglês para sobremesa. Você pode chamar de pudim, claro, é um pudim, mas é um termo em inglês, uma expressão inglesa para sobremesa. Então, lane seria um beco, uma rua pequena, estreita, da sobremesa. E aconteceu, nessa Pudding Lane havia uma padaria. E hoje a gente conta com fornos elétricos e tudo mais, só que vamos lembrar, estamos falando de 1666. Não havia energia elétrica em casa nenhuma. Não havia. O que que havia para iluminação? Fogo. O que que havia para assar os pães e os bolos? Fogo. E um padeiro que provavelmente estava muito cansado. Não estou tentando justificar nem tirar o cara da reta. Está errado. Mas ele provavelmente estava muito cansado e se descuidou ao apagar o forno. E foi embora. O forno continuou quente, esquentou demais a estrutura da padaria, que pegou fogo no dia 2 de setembro de 1666 e acabou com mais de 30% da cidade. O fogo durou 4 dias, mais ou menos. 4 dias. Até que os bombeiros e voluntários conseguiram apagar. Claro, houve muita dificuldade. Por quê? Madeira. E outra, eu comecei falando sobre a época do ano, sobre o clima. Estava seco. Então havia uma combinação de fatores. Você tinha uma parte da cidade, na verdade a cidade toda, né, composta por casas de madeira. Você tinha um elemento, que era o fogo, se espalhando rápido pela madeira.
e o clima estava seco, não chovia, o que é raro, inclusive, para Londres, mas não chovia, o que facilitou com que as chamas se espalhassem por todo lado. Aí só para você ter uma ideia do que foi destruído, Palácio Real da família real, a área central de Londres, que hoje quem for para Londres, lá, encontrar em Central London, vê que é praticamente tudo moderno. Tudo ali foi destruído. E a Catedral de St. Paul, uma das catedrais mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Não tive dentro dela, ainda não. Mas do lado de fora, ela é incrível. Mas aquela construção, ela já é próxima do século XVIII. Já é próxima de 1700 e bolinha, tá? Porque em 1666 ela foi destruída. Pois é. E claro, a gente falou das causas. Seca, o descuido do padeiro, as casas em madeira. Mas como, vamos dizer assim, como todo acontecimento, toda fatalidade, toda tragédia, um elemento importante não pode deixar de se fazer presente, que é a teoria da conspiração. Você que está acompanhando essa série aqui no canal, você já me ouviu falar sobre o momento de Henrique VIII, de Elizabeth I, de James VI, em que havia um problema muito grande entre protestantes e católicos. Nós falamos sobre o Gunpowder Plot. Acho que foi o primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre o Gunpowder Plot, que foi uma tentativa de golpe, uma tentativa de assassinato do rei, da família real e do parlamento para que os católicos retomassem o poder. Por que eu estou dizendo isso? Houve na época uma teoria da conspiração dizendo que isso tudo teria sido armado por católicos para prejudicar a família real, para prejudicar o governo. Nunca foi comprovado isso. Uma vez que as causas do incêndio, ao que hoje se acredita, você começou dentro daquela padaria. Então, hoje, assim, claro, teoria das conspiração existem muitas, mas essa em especial, para este caso, nunca foi comprovado. E você me pergunta assim, poxa, qual que é o impacto real de um incêndio como esse? É impossível quantificar. É impossível. Porque, se a gente pensar, mais de 30% da cidade completamente no chão. E fora outras que se safaram com algumas queimaduras. Então você tem casas, eu vou botar assim, não só casas de comércio, porque não dava para se discernir na época que era comércio, que era residência, sim, locais de comércio, habitações, locais de pessoas, famílias, igrejas, edifícios históricos, que eu falei de Palácio Real e da Catedral de São Paulo, são só 2 exemplos, tem inúmeros outros. Vítimas, então, não tem como se quantificar isso. Primeiro, porque muitos sumiram, você não encontrou nada. E a gente está falando de século XVII, meio do século XVII. Não existia nenhum tipo de censo. Censo com C, por favor. Não existia uma forma, não existia um controle populacional. Não se sabia quantos habitantes Londres tinha. Então não tem como você quantificar quantos foram perdidos. Se fala em 25% da população, se fala em 50% da população, mas isso é só especulativo. Não tem como saber. Porém, claro, isso é uma tragédia. Houve uma coisa muito ruim. Houve impacto negativo numa série de coisas. Mas eu costumo dizer, e eu pego muito o exemplo dos japoneses com isso, de que toda tragédia ela traz um benefício para a gente de alguma forma. Porque o povo precisou se unir, precisou deixar de lado suas diferenças e começar a reconstruir. Porque, claro, o plano veio diretamente do governo, parlamento, família real, tudo colaboraram para que a cidade fosse reconstruída. Afinal de contas, 1/3 da cidade estava no chão, arrasado. Então, precisava-se de um plano que fosse mais inteligente do que o anterior, para que a cidade fosse construída de outra forma. Então, a primeira coisa importante, ruas mais largas. Para quê? Para que caminhões de incêndio, para que a população pudesse fugir, para que as coisas pudessem fluir melhor. Materiais mais resistentes ao fogo. Então, foi ali onde se desenvolveu muito mais a alvenaria. Então, casas começaram a ser construídas de outras formas. Por quê? São mais resistentes ao fogo. Dá tempo do bombeiro chegar e tomar conta do fogo antes que ele se torne
grande demais. Claro, novos edifícios públicos, uma nova catedral. A Catedral de São Paulo hoje ela é o símbolo da grande reconstrução de Londres do fim do século XVII. Já passava ali. Pronto. Então, assim, isso abriu também uma porta, porque a gente está falando de reconstrução de uma grande cidade, né? Já era grande, né? E foi ficando maior conforme o tempo foi passando. Hoje, uma das maiores megalópolis do mundo. Mas abriu-se uma portinha para que arquitetos da época pudessem criar uma revolução na arquitetura. Então hoje, se você vai para Londres, você conhece uma Catedral de São Paulo que tem um estilo, você vai em um museu que ele tem um prédio daquela época que tem um outro estilo, você tem casas com já um terceiro, um quarto, um quinto, um décimo, um vigésimo estilo diferente. Então, foi um marco na arquitetura, porque várias pessoas se juntaram para ajudar na reconstrução da cidade e deixar, obviamente, o seu legado. O desenvolvimento tecnológico, para que houvesse uma segurança maior contra incêndio. Uma coisa extremamente importante, criação de seguro contra incêndio. Sim, os primeiros seguros contra incêndio, as primeiras companhias de seguro contra incêndio foram criadas depois do grande incêndio de Londres. E quando eu falo que as coisas acontecem primeiro lá para depois acontecer no mundo, o povo acha que eu estou exagerando. Não. Mas foi. E acima de tudo, eu acho que é a cerejinha que fica em cima desse bolo, o que aconteceu depois do incêndio mostrou a capacidade do ser humano de se levantar e se reconstruir diante de adversidades. Parece papozinho de coach, mas não é não, tá? Esse foi um fato, foi um evento histórico terrível sim, mas que trouxe muito do melhor do ser humano para fora e mostrou quão forte a gente consegue ser. Então, essa foi a história do grande incêndio de Londres, algo gigante, mas que trouxe um legado muito importante para todos nós aqui. Eu espero que todos nós possamos aprender com isso. Eu sou o Lloyd Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir, eu vejo você na próxima história, ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.